Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus amados, no Juntos Cada Manhã de hoje, nós queremos meditar sobre a Bíblia, um livro revolucionário. Meus queridos, nós sabemos que os reis de Israel, eles sempre tiveram muitos problemas em obedecer a palavra. Uns obedeciam, outros não, mas quando obedecia não era de todo o coração ou não fazia conforme toda a palavra de Deus. Entretanto, nós encontramos um rei, o rei Josias, que ele, ao ouvir o livro da lei, ele pôs no seu coração obedecê-lo de todo o seu coração, de todas as suas forças, e com isso ele causou uma grande revolução no seu reinado por causa de ter ouvido o livro da lei. Leiamos a palavra de Deus para entendermos melhor. Nós vemos aqui no capítulo 22, do verso 10 em diante, nós vemos ele ouvindo o livro da lei. Foi encontrado o livro da lei, que até aquele momento eles não o tinham, não é? E trouxeram até ele e leram o livro da lei diante dele. E a Bíblia diz no verso 11: E sucedeu que, tendo ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ele rasgou suas vestes de tristeza, de arrependimento, porque a Bíblia havia acusado o povo, havia acusado o rei por ter abandonado o Senhor, e ele não sabia disso. Então ele pede para alguns de seus servos ir consultar ao Senhor sobre tudo aquilo que eles tinham ouvido. E chegando lá para consultar ao Senhor, o Senhor respondeu assim, no verso 16 em diante: Assim diz o Senhor: Eis que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes, conforme todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. Então, na verdade, isso realmente vai acontecer. E continua dizendo o Senhor: Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras de suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apartará. Mas aí o Senhor diz: Mas quanto ao rei de Judá, porque ele se enterneceu, porque ele foi tão amoroso quanto a este livro, porque ele se converteu de todo o coração, rasgando as suas vestes, chorando diante de mim, diga a ele que por causa dessa sua atitude, por causa dessa sua conversão, por causa dessa sua obediência a este livro da lei, então ele partirá em paz, ele não verá a guerra no seu tempo, ele não verá todas essas desgraças que estão escritas neste livro no seu reinado, mas eu trarei sobre o povo depois que ele partir. Meus amados irmãos, diante disso, Josias, ele ajunta todo o povo em Jerusalém, desde o menor até o maior, e ele renova um pacto com o Senhor, diz a palavra do Senhor. Ele leva o povo ao arrependimento, ele leva o povo a prometer que iam viver de acordo com aquele livro tão especial que havia sido encontrado, que era a palavra do Senhor, o livro de Moisés. Depois, na sequência, ele manda derrubar o altar que havia em Betel, altar a outros deuses, derruba tudo, renova o pacto do Senhor, remove a idolatria do templo, remove a idolatria de todos os lugares e faz conforme estava tudo escrito no livro. Também ele manda celebrar a Páscoa, que não havia sido celebrado desde os tempos antigos, desde o tempo dos juízes, e nenhum rei havia celebrado ainda Israel,
E depois diz que, como Josias celebrou, de acordo com a lei, ninguém havia celebrado em nenhum momento. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz a respeito de Josias, no verso 25 do capítulo 23, ora, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro semelhante. Que coisa extraordinária a atitude do rei Josias. Que coisa extraordinária. Quando ele descobre tudo o que aconteceu no seu reino, e quando ele descobre o erro que havia entre o povo, pela leitura da lei, do livro da lei, então ele resolve agora levar o povo ao arrependimento. Ele resolve agora fazer tudo o que o Senhor havia descrito no livro da lei que se deveria cumprir. Então ele se converte de todo o seu coração. E que coisa extraordinária, não é? A Bíblia dizendo que nunca houve, e depois dele, nunca houve, nem antes nem depois, um rei como o rei Josias. Meus queridos irmãos, que nós possamos ler a nossa Bíblia e que nós possamos colocar no nosso coração, nos apegarmos a ela como se apegou o rei Josias. Veja, muitas coisas aconteceram ao reino do norte, que era Israel, ao reino do sul, que era Judá, onde Josias reinou, mas no tempo de Josias, nenhuma desgraça ele experimentou, porque ele se converteu de todo o seu coração. Depois dele, é claro que o povo foi levado para o cativeiro, mas no tempo dele, o Senhor deixou o seu reino em paz, devido ao seu amor pela sua lei, pela sua obra, por este livro tão extraordinário. Meus amados irmãos, ame a sua Bíblia, viva de acordo com tudo que está escrito nela e você será feliz. Que Deus o abençoe, que você possa ter um dia extraordinário na presença do Senhor, um dia feliz juntamente com os seus. Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém.